Boa noite. Irmãs, irmãos, é uma alegria para nós renovada estarmos juntos em Piuí nessa Semana Espírita, hoje para conversarmos acerca de uma passagem que é registrada por três dos evangelistas mais conhecidos: Mateus, Lucas e Marcos. Registram uma passagem importantíssima dos ensinamentos de Jesus, que depois é comentado pelo professor Allan Kardec, pelo Caïbar Schurtel e por tantos outros estudiosos do Espiritismo, e que nós vamos aqui sintetizar no encontro dessa noite. E com alguma variação, a passagem lá registrada diz que depois de um dia inteiro de trabalho nas proximidades do Tiberíades, do lago, Jesus então, já cansado, juntamente com seus discípulos, resolvem ir para o outro lado do lago, aonde ficava a região conhecida como Gadara. Todo mundo deve lembrar daquela passagem de Jesus com os gadarenos, né? E aí, então, significa que estamos naquele contexto onde Jesus então sai de uma parte do lago e, junto com os discípulos, em barcos muito simples. Mateus e Lucas dizem que era um barco, mas Marcos diz que existiam diversos barcos. Mas isso não tem tanta importância. A importância é que eles entram no barco visando atingir o outro lado do Tiberíades. E quando eles estão lá no meio do lago, começa uma grande ventania. Uma ventania muito forte, com ondas que tinham aproximadamente 2 metros de altura. E aí os discípulos ficaram com medo. Eles tinham medo de sossobrar. Eles tinham medo daquela embarcação tão frágil virar pique e perecerem todos eles. E para surpresa deles, quando Jesus tinha entrado no barco, Jesus se dirigiu à polpa do barco, na parte traseira do barco, onde, via de regra, ficava ali uma almofada, um travesseiro de couro. E Jesus também, por estar cansado, ele então dormia. Ele repousava encostado naquela almofada. E os discípulos então ficaram desesperados diante daquelas vagas, daquelas ondas com risco de morte. Eles então vão lá e acordam Jesus, e desesperados gritam: mestre, mestre, não vê que nós pereceremos? E Jesus então acorda, vira-se para a ventania e diz assim: acalma-te, cala-te. E os ventos então foram diminuindo, as vagas, as ondas vão se amainando, e eles então chegam no seu objetivo do outro lado do lago Tiberíades. E Jesus aproveita a oportunidade para ensinar, como sempre fazia, e pergunta àqueles seus discípulos tão próximos: aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? E depois a história continua com o trabalho que eles iam fazer em Gadara. Mas hoje nos interessa aqui só essa passagem. Nós vamos então buscar a ajuda de vocês e dos Espíritos para nós entendermos qual é a lição que está por detrás desse fato, desse acontecimento de Jesus e dos discípulos. Tradicionalmente, se vocês forem aí estudar no material espírita disponível, mais comum, encontrarão duas
hipóteses, duas vertentes de análise dessa passagem. A primeira delas refere-se à influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. E a segunda delas versa sobre a questão da fé. Mas hoje eu gostaria de trazer mais uma contribuição, além dessas duas já muito conhecidas, que é uma contribuição do Torres Pastorino, numa obra de muita profundidade, chamada... Esqueci, não. A Sabedoria do Evangelho. Lá na Sabedoria do Evangelho, no volume 3, o Torres Pastorino faz uma proposição diferente dessas que nós estamos acostumados. E o Torres Pastorino, depois de uma grande produção intelectual, ele se converteu ao Espiritismo e trouxe para nós uma relevante contribuição acerca dos ensinamentos de Jesus. Então diz lá esse autor que nós poderíamos comparar aquele episódio com a nossa própria vida. Então vamos começar a entender o simbolismo da passagem. O que poderá estar representando o Tiberíades, o lago? O que é a representação dessa metáfora? Se nós pegarmos o acontecimento como uma metáfora, nós poderemos então entender o sentido espiritual dela. Então, será que o mar, o lago, pode estar representando o quê? Pode estar representando a nossa vida? O que vocês acham? O lago Tiberíades é o planeta Terra, é a vida, é a existência, é a nossa encarnação. Pode ser assim, vocês concordam? E aí nós vamos fazer um estudo participativo, né? Porque ninguém sabe nada mesmo, todos nós procuramos o conhecimento juntos, não é assim? Então eu vou propondo e vocês vão me corrigindo. Vocês vão dando a opinião de vocês. Ok? Então, o lago pode ser a Terra? Pode ser essa existência? Pode ser. Para nós vivermos aqui na Terra, nós precisamos de um instrumento, de um equipamento, de um meio para viver na Terra. Que instrumento é esse? O corpo. Então, olha só, para navegar no lago a gente precisa de um barco. Para encarnar e viver aqui na Terra, nós precisamos de um corpo físico. E todos nós aqui vamos usar esse instrumento por um tempo maior ou menor, mas o fato é que nenhum de nós consegue viver na Terra na qualidade de alma, de espírito encarnado, sem a presença do corpo. Tudo bem? Então nós estamos no corpo. Quem são os tripulantes que estão conduzindo o barco? A família? Os discípulos formavam uma família? Uma família espiritual, vinculados pelos laços da afinidade, não é assim? E nós que habitamos o barco, nós também trazemos na nossa individualidade características daqueles diversos discípulos. Por exemplo, há em nós um Pedro, há em nós um André, um João, um Judas, há em nós um Levi, Mateus, há em nós todas aquelas características que foram personificadas nas pessoas dos discípulos. E nós não temos dúvidas de que todos nós carregamos aspectos dos discípulos de Jesus. Vamos aqui só pensar, por exemplo, dois que são muito famosos, né? O Pedro e o João. O Pedro, ele foi conhecido como um dos filhos do trovão, não é isso? Era aquele sujeito que acontecia, né? Aquele sujeito que era estovado,
mas que era também muito comunicativo, ele era um orador, ele era muito extremo, né? Tudo do Pedro era com abundância, com intensidade, era uma criatura intensa. Vocês certamente já tiveram momentos assim de intensidade, né? O Pedro era assim, era tudo ou nada, mas também vacilava, né? Pedro, tu me amas? O próprio Pedro, que amava Jesus profundamente, foi capaz de negá-lo, não é assim? Então nós também temos essas características. Ora, amamos Jesus, mas ora, negamos o próprio Mestre. Naquele comportamento pendular que tantas vezes caracteriza a nossa individualidade. Mas tem um aspecto positivo nisso. Se nós vivemos em movimentos pendulares, olha, imaginem aqui um pêndulo. Vocês já observaram que o pêndulo, à medida que ele vai se movimentando, ele vai perdendo a intensidade no sentido de tocar as extremidades, até que o pêndulo chega num momento de equilíbrio. Nós muitas vezes somos assim, meus irmãos, somos Pedros, tudo, nada. Paciência, violência, não é assim? E assim sucessivamente, todos nós podemos verificar que a nossa vida é pendular. Ora nós amamos, ora nós temos ódio, não é assim? Mas esse movimento pendular é necessário para que nós possamos encontrar o ponto de equilíbrio. Nós somos Pedro, mas também somos João. Qual foi o único dos discípulos que perseverou até o fim e ficou com Jesus até o último suspiro, no momento em que o Mestre fora crucificado? Só ficou João, Maria, mãe dele, algumas das outras mulheres discípulas, mas os outros discípulos foram embora, fugiram. Olha só, o discípulo amado, aquele que se dedicou até o fim, finalidade de Jesus. Então nós trazemos também dentro de nós uma parcela de João, e assim sucessivamente. Se formos examinar as características dos 12, nós vamos verificar que nós temos um pouquinho de cada um deles. Então essa é a tripulação do barco. O barco é o corpo físico. A tripulação que está no barco são os discípulos. Os discípulos somos nós, as características da nossa individualidade, características que levamos conosco. Tudo bem até aí? Facinho? Então, moleza, né? Alguns dizem que esse trecho é o trecho da tempestade acalmada. É mais até conhecido como tempestade, borrasca. Só que naquela região desértica, as tempestades são menos frequentes. Segundo os estudiosos lá do clima, da geografia do lugar, o que é muito comum lá no Tiberíades são as ventanias, porque o vento, ele vem pelo Jordão e chega no lago, e chega com muita força. E quando chega com muita força, ele levanta as vagas, ele levanta as ondas, e isso faz com que os barquinhos que estão no lago fiquem ali a ponto de naufragar. Então vamos continuar a nossa comparação, a nossa metáfora, né? O que será que representa a ventania na nossa vida quando o nosso barquinho está atravessando o lago da existência corporal? Chega lá no meio do lago da existência corporal, vem a ventania. O que será que está aí a representar o vento? As dificuldades, as doenças, as dores, os obstáculos, os desafios. Quem de nós aqui que nunca passou por uma ventania dessa? Dificuldade, obstáculo, dor, doença, fragilidade, e a gente pode aumentar essa lista. Dúvida. Será que a dúvida também é um vento que passa pela nossa vida? E agora, o que eu faço? Ser
ou não ser, né? Fazer ou não fazer, são dúvidas que nos assolam, e nos assolam todos os dias. E aí nós precisamos de verificar que todos nós passamos pelas experiências da ventania. O Espiritismo, será que tira de nós a ventania? O que vocês acham? Quem é espírita não passa pela ventania, é assim? Olha só, o fato de nós sermos espíritas não nos tira as ventanias, não nos tira as dificuldades, os desafios, mas nos ensina a passar por elas, nos ensina a compreender a causa do vento e o efeito do vento. Faz com que nós compreendamos por que da dor e como nos libertar dos mecanismos da dor. E aí o nosso irmão aqui, por exemplo, lembrou a questão da doença. O Espírito André Luiz nos diz que a doença, ela é uma fissura, ela é um dreno através do qual as nossas imperfeições de alma são esgotadas. Então a dor trazida pela doença, se bem compreendida, ela deixa de ser dor, ela deixa de ser sofrimento. Por quê? Porque nós vamos ver ali um mecanismo de progresso, um mecanismo de evolução, de aperfeiçoamento para todos nós. Olha que interessante. Então o Espiritismo não tirou a doença, mas nos ensinou a compreender a doença e a passar por ela. E aí, por exemplo, nós vivemos momentos em que o nosso país vive uma ventania no campo da administração pública, no campo da política, não é assim? Mas o que essa ventania no campo social, no campo da estrutura do Estado, está trazendo para nós de crescimento, de novidade? Eu não sei o que acontece aqui em Piuí, mas na minha cidade, por exemplo, Barbacena, 2/3 da Câmara Municipal foi renovada. Lá são 15 vereadores, dos 15, 10 são novos. Tem aí uma mensagem do povo para a classe política? Olha que interessante. Então vem a ventania e varre, vem a ventania e leva aquilo que precisa de ser modificado. E aí nós podemos usar até um argumento da própria natureza. Por que a natureza produz o vento? Vamos imaginar que em um determinado lugar há uma atmosfera doentia, poluída, pestilenta. Aí vem aquela ventania, o vento desloca aquela massa pestilenta para outro lugar, renova, os ares renovam o ambiente. A gente pode ver que depois que passa a tempestade, a chuva, passa o vento, você sai da porta, você se transforma mais leve. É verdade, porque traz mais oxigenação, as correntes de ar renovam a atmosfera, então o vento corre naquela temperatura. Vamos aqui, por exemplo, imaginar uma situação de um vulcão, por exemplo, um vulcão que joga grande quantidade de CO2, de fuligem na atmosfera. Aí vem o vento e leva aquela atmosfera perniciosa embora. Então, gente, o vento é algo útil. As dificuldades são necessárias ao nosso progresso. É através delas que nós nos tornamos pessoas melhores. Quer ver um outro exemplo? Ventania na vida afetiva. Será que acontece isso? Alguém aí já passou por uma ventania afetiva? Você conhece alguém, se enamora dessa pessoa, cria com essa pessoa um relacionamento, e aí de repente acontece uma ventania, alguma coisa, aquele relacionamento naufraga, e nós tantas vezes ficamos ali, nos debatendo naquele naufrágio, tentando sobreviver ao naufrágio. Aí passa a ventania, vem a bonança, vem a serenidade. Nós reestruturamos aquele relacionamento, ou nós descobrimos que aquele relacionamento se esgotou, e nós vamos construir um relacionamento novo,
e recomeçar a nossa vida afetiva. Olha que interessante. Saímos daquela tempestade, daquela ventania, mais amadurecidos, mais conscientes, com mais compreensão da nossa natureza humana, da natureza do outro. Saímos melhores, por mais difícil, por mais doloroso que tenha sido. Acontece mesmo? A cada ventania que passa, nós nos tornamos pessoas melhores. E aí poderíamos também relembrar que o nosso país hoje tem 12 milhões de desempregados. Há pessoas com extrema dificuldade financeira para sobreviver no nosso país, aqui, para levar o seu barquinho até a margem do lago. Mas aí nós vamos observar que, nada obstante essas dificuldades, aquela criatura descobre um talento novo, ela descobre uma nova possibilidade de ação, ela descobre que ela é capaz de fazer algo que antes ela nunca tinha pensado, ela faz uma ressignificação da sua própria existência, ela busca oportunidades, ela cria algo novo, ela vai se qualificar, ela vai buscar outras oportunidades, ela vai deixar muitas vezes aquela situação, aquela profissão, aquele emprego onde ela estava acomodada, onde ela estava ali parada no tempo, e ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai procurar outros mercados, ela vai procurar outras profissões, e de repente ela sai daquela ventania do desemprego como uma pessoa melhor, como um profissional mais qualificado. Olha que interessante. Então, em todos os setores da vida em que nós verificarmos dificuldades, nós vamos ver aí a atuação divina para nos tirar do comodismo, para nos tirar do marasmo, para nos tirarmos daquela paralisia que tantas vezes impede o nosso progresso. Tudo bem até aí? Então agora a gente já sabe o significado da ventania e precisamos agora de ver o que significa o Cristo. Porque o Cristo está na tripulação? Ele está embarcado? Está. Só que, no primeiro momento, quando começa a ventania, ele está embarcado, mas está dormindo. O que isso está querendo dizer para nós? Será que aí, olha, no seu coração há um Cristo? Há um Cristo interno em cada um de nós? Todos nós trazemos uma potência divina, uma centelha crística. O Cristo está em nós, só que, na maioria das vezes, ele está adormecido. Nós temos uma potência divina, mas não usamos. A potência está lá, quietinho, esperando o quê? Esperando ser despertado. E olha que interessante então o ensinamento de hoje. O que faz com que nós despertemos o Cristo? Pronto. O desafio, a ventania, a dificuldade. Na hora da dificuldade, a gente lembra do Cristo. E aí a gente diz para o Cristo: acorda, porque senão nós pereceremos. É assim mesmo. A dificuldade é para então acordar o Cristo interno. E aí quando nós acordamos o Cristo interno, tudo muda. Olha só o Cristo desperto que ele faz. O Cristo desperto, ele se levanta e ele diz assim para a ventania: acalma-te, cala-te. O seu Cristo interno pode fazer isso por você. Na hora em que você está prestes a sucumbir, lembre-se, há um Cristo dentro de você que é capaz de tudo, e é capaz de aplacar, de amainar a tempestade que você está vivendo, seja qual for o tipo de ventania, de tempestade que você estiver enfrentando na sua vida. Queria contar aqui
uma história que é história contada, um fato contado pelo Leloup, que é um sacerdote francês. Vocês conhecem alguma história do Leloup? Uma história muito interessante, então, já que não conhecem, eu vou contar. O Leloup, ele é um sacerdote católico. Ele tem um trabalho muito interessante de tradução de obras. Inclusive, ele traduziu o Evangelho de Felipe. E é um homem de Deus, um homem iluminado, admirável. E ele estava lá na França, fazendo uma missa, pregando uma missa. E naquele dia, a homilia dele era acerca do perdão. Será que o perdão é necessário para as nossas vidas? Será que nós devemos perdoar o próximo? O Leloup então falava sobre a importância do perdão e terminou ali o ato religioso, as pessoas foram embora, menos uma, e ele observou que lá no finalzinho da igreja havia uma senhora sentada em uma cadeira de rodas, com lágrimas nos olhos e que não foi embora. Ele então, como sacerdote que é, se condoeu da situação daquela senhora e procurou por ela. E convidou-a para que juntos pudessem passear numa praça que existia de frente à igreja. Ele então pegou a cadeira e levou aquela senhora para passear na praça e começou a conversar com ela e a perguntar por que ela tinha ficado depois do final do culto da igreja, da missa, por que ela chorava, por que ela estava triste. E aquela senhora então disse para o Leloup que ela chorava porque a homilia tinha sido acerca do perdão e ela tinha ódio, ela não era capaz de perdoar. E aí ele, carinhosamente, entrando ali na intimidade daquela senhora, quis saber por que ela odiava, e odiava tanto assim, quem ela odiava tanto assim. Ela então se abriu e disse, ele fez um atendimento fraterno, ela disse assim: olha, o padre Leloup, eu odeio a minha mãe. Não é muito comum as pessoas odiarem as mães, né? As mães nós temos em alta conta, devemos a nossa existência a elas, né? Que nos geram, que nos amam, que nos amamentam, que nos educam e que cuidam da gente a vida inteira. Então não é muito comum esse tipo de comportamento do filho. E ele então quis saber daquela mulher por que ela odiava sua mãe. E ela disse: olha, eu era ainda mocinha, adolescente, a minha mãe adoeceu gravemente. E nós fazíamos parte de uma família de poucos recursos, não tínhamos como tratar da nossa mãe, e aí eu passei a me dedicar aos cuidados da minha mãe. E por cuidar da minha mãe doente, eu não pude estudar. Por cuidar da minha mãe doente, eu não pude arrumar um emprego, porque tinha que cuidar dela. O tempo foi passando e por causa da minha mãe eu não pude constituir uma família, porque tinha que cuidar da minha mãe. E agora a minha mãe partiu, me abandonou e me deixou aqui sozinha nesse mundo. E eu não tive estudo, eu não tive trabalho, eu não tive família, e agora eu não tenho a minha mãe. É por isso que eu sofro e por isso que eu odeio a minha mãe. E eu não sou capaz de perdoá-la. Olha só, essa era a ventania daquela senhora. Ela estava com o barquinho dela no meio da existência, e uma ventania muito forte abalava aquele coração cheio de ódio. E ela se dizia incapaz de perdoar. Se você fosse o Leloup, o que você falaria para ela? Era um diálogo. Ele disse para ela assim: olha, minha irmã, você tem razão. Você não é capaz de perdoar a sua mãe. Aquela senhora levou um susto, porque o sacerdote tinha acabado de dizer na missa que era necessário perdoar. As pessoas deviam perdoar. E agora ele dizia para ela que realmente ele reconhecia que ela não era capaz de perdoar a sua mãe. O que ele estava querendo dizer com isso? Mexeu, abalou a estrutura da relação.
E depois o Lelup continuou: olha, embora você não seja capaz de perdoar a sua mãe, porque você alimenta esse ódio há muitos anos, esse ódio está aí, olha, cristalizado dentro de você, há uma parcela de Deus dentro de você, há uma parcela do Cristo dentro de você, que é capaz de tudo, inclusive de perdoar a sua mãe. Olha o que o Lelup estava fazendo? Fazendo a mulher despertar o Cristo interno que havia nela, que há nela e que há em todos nós. E aí aquela mulher então levou um choque ao saber que havia um Cristo dormitando dentro dela. E essa mulher mudou a sua vida. Começou a trabalhar o Cristo interior, que despertara dentro dela, e ela começou a perdoar a sua mãe. Todo dia ela perdoava a sua mãe um pouquinho. E ao longo de algum tempo, ela conseguiu chegar na igreja andando com as próprias pernas. Se libertou da cadeira de rodas, se libertou da paralisia. Os Espíritos nos explicam esse fenômeno. Os Espíritos nos dizem que há determinadas emoções que fazem nos paralisar a alma. Uma delas é o ódio. Outra delas é o medo. Outra delas é a culpa. Olha que interessante, o ódio que aquela mulher sentia paralisou-a, não só espiritualmente, mas paralisou até o seu corpo físico, paralisou as suas pernas. E o dia que ela conseguiu se libertar da energia do ódio, ela foi recuperando o movimento da alma e o movimento do corpo, e ficou curada. Quem que curou essa mulher? Foi o Lelup? Não. Quem curou essa mulher foi o Cristo que habita dentro dela. Você busca algum tipo de cura? Você pode se curar. Sabe quem vai te curar? Pois é, quem vai te curar é o Cristo que habita aí no seu coração. É só você despertar, porque Ele vai dizer assim para você: acalme-te. E dentro desse contexto, nós vamos aproveitar esses minutinhos que faltam para a gente relembrar aquelas duas outras vertentes dessa passagem que nós queremos relembrar. Depois que o Cristo acorda em nós, vem a bonança, vem a paz. Mas dois aspectos precisam ainda de ser visitados. O professor Allan Kardec diz, com relação ao fato: será que Jesus conversou com o vento e o vento obedeceu Jesus? Ou será que Jesus deu uma ordem aos espíritos que coordenam os fenômenos da natureza e os espíritos fizeram cessar aquela ventania? Afinal de contas, há espíritos que dirigem os fenômenos naturais? Kardec é muito cuidadoso e ele traz em princípio como hipótese. E depois, mais à frente, ele nos explica que sim, que há espíritos que cuidam dos fenômenos naturais. E aí há uma hierarquia entre os espíritos. Só que a hierarquia entre os espíritos é a hierarquia do conhecimento, da sabedoria e da bondade, do amor. Essa é a hierarquia espiritual. E quem era o espírito mais adiantado ali no lago naquele momento? Quem era naquele momento o espírito mais sábio e mais bondoso? Sem sombra de dúvidas, Jesus, o Cristo de Deus. Então ele diz, não ao vento, porque o vento não seria capaz de escutar, mas aos espíritos que dirigem o vento, que dirigem as chuvas, que dirigem os fenômenos naturais e até os furacões lembrados aqui pelo nosso irmão no início da nossa reunião, que devastam países inteiros. Até ali nós vamos encontrar uma lei natural, a lei de destruição, que produz a renovação dos seres, dos ambientes,
das civilizações dos países. Então, essa hipótese de Kardec é confirmada pelo próprio Kardec dentro do contexto doutrinário. Os espíritos, então, podem e interferem nos fenômenos naturais. E a outra questão é a questão da fé, porque Jesus pergunta para os apóstolos, né? Onde está a sua fé? Ou, em outras palavras, homens de pouca fé. E aqui em Minas Gerais, pouca fé, né? Nessa terra aqui, né? Terra que exporta café para o mundo, eu não posso dizer que aqui há pouca fé, né? Aqui há muito café, né? Mas vamos refletir sobre isso. O que Jesus estava querendo dizer com fé? O próprio Allan Kardec diz que a fé é a compreensão dos fatos. E quem tem compreensão dos fatos consegue ter calma, lucidez, tranquilidade. Vamos pensar aqui uma hipótese. Você já viu alguém lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua rua, alguém lidar com uma situação com agressividade, de forma violenta? Então, olha só, quando alguém trata algum fato, alguma situação de forma nervosa, violenta, agressiva, na verdade, essa criatura está escondendo a sua fragilidade, a sua insegurança, o seu medo. E aí, para se defender, ataca. Para se defender, reage. Se você verificar alguém aí dando um escândalo, um show, é porque essa pessoa nervosa é um poço de insegurança, de dúvida, de dificuldade, de falta de compreensão, de ignorância. Ignorância no sentido de não compreender, de não conhecer. Porque quem compreende, quem tem discernimento, lida com qualquer fato, ainda que grave, lida com serenidade, com calma, diz Allan Kardec. Se você compreende, você age com calma. E aí nós podemos aplicar para nós mesmos, né? Como que nós temos agido e reagido? Com calma? Se é com calma é porque nós já conquistamos a fé. Se é sem calma é porque nos falta fé na terra do café. Se nós buscarmos o dicionário, vamos verificar lá que a nossa palavrinha fé é tão pequena, ela vem lá de uma expressão em latim, fides, que significa confiança. Confiança em quê? Confiança em Deus. Confiança na inteligência suprema do universo. Confiança de que nada está à deriva, que tudo acontece com um fim útil, que tudo acontece sob a direção divina, que Deus preside as nossas vidas. Deus preside a vida das populações dos países, dirige a vida em toda a terra. E se nós temos essa confiança, se nós temos essa certeza, se nós temos essa fé, nós então lidamos com calma. A nossa ventania amaina e vem os tempos da bonança, vem os tempos da felicidade. E eu ainda hoje conversava com a Maria Vilma acerca disso. As nossas vidas pessoais, a vida da nossa sociedade, a vida do planeta passa por um momento de ventania. Mas aqueles que têm confiança, aqueles que despertaram o Cristo interior, aqueles que sabem que tudo acontece para o nosso progresso, para a nossa felicidade, vão reagir com calma, com otimismo, com serenidade, com certeza. Poderíamos ainda fazer uma outra ilação, que é aquela distinção entre a fé e a crença. A fé é certeza, a fé é confiança, e a crença é acreditar em algo.
E é muito comum a gente ver, nós vemos por aí, a confusão entre esses dois termos, entre essas duas expressões. Por exemplo, vocês já viram por aí alguém dizer, eu acredito em Deus? Já ouviram? Já disseram? Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. As pessoas chegam para a gente e perguntam, você crê em Deus? Você tem uma crença? Sim, eu creio em Deus, que Deus existe. Mas aí vem o professor Kardec e diz, olha, nós não precisamos de ter crença, porque nós temos a certeza, nós temos a confiança. Então nós sabemos que Deus existe, nós temos certeza que Ele existe, por isso que nós temos fé, uma fé raciocinada, porque nós compreendemos o que Deus existe e como Ele rege o universo através das suas leis. E aí nós vamos distinguir a fé entre a fé raciocinada, onde nós compreendemos, sabemos por quê, e sabemos porque temos certeza. Diferente daquela fé dogmática, daquela fé cega, como dizem os Espíritos, que a fé cega é a filha cega da cegueira. Então, olha como eles pegam pesado, né? A fé cega é a filha cega da cegueira. O Espiritismo, minhas irmãs, meus irmãos, é codificado num século que é o século das luzes, que é o século da razão, que é o século do positivismo. Aquele Deus mitológico, místico, dogmático, tinha ficado para trás. E nós estamos falando do século XIX. E agora nós estamos no século XXI. E por muito mais razão, 200 anos depois, a nossa fé há de ser uma fé passível de compreensão, de análise, de certeza e confiança. Fácil? Então nós não acreditamos em Deus, nós temos certeza de Deus, nós temos confiança de que, por maior que seja a ventania que envolva o nosso barco, que envolva o barco daquele que está ali, ao nosso lado, nós sabemos que há dentro de nós todos os discípulos de Jesus, que há dentro de nós o próprio Cristo de Deus, que se despertar é capaz de acalmar qualquer dificuldade que venha nos visitar na nossa existência. E é isso então que eu desejo para vocês. Essa é a mensagem da noite de hoje. Por maior que seja a ventania que visita a tua embarcação, lembra-te de que a solução está lá dentro da embarcação. A solução não está fora, não está no outro, não está nas religiões, nas ciências, nas filosofias. A solução está em você, porque há aí dentro de você uma parcela de Deus, porque há aí dentro de você um Cristo que só espera ser despertado. E quando você despertar o seu Cristo interior, dirá a ventania: acalma-te. Acalma-te. Faça a sua paz. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em Piuí. Mas esses 50 minutos passam muito rápido. E nós vamos interromper por aqui a nossa fala, deixando com vocês aqui o microfone, para vocês fazerem as considerações de vocês, fazerem as perguntas, para que nós possamos caminhar para o final desse encontro. Quem quer falar? Estou sentindo que o pessoal não está assim muito participativo, o pessoal está um pouco tímido. Sim? Calmou. Calmou todo mundo? Está sofrendo.
No Maria Vilma, a gente falava sobre o otimismo e o pessimismo, né? Certamente vocês vão ouvir pessoas que vão falar para vocês que nós estamos vivendo o Apocalipse. E não estarão falando mentira. Estamos vivendo o Apocalipse. Mas nós espíritas temos um dever. O Apocalipse é a ventania. O nosso dever é acordar o Cristo interior. Aqueles pessimistas vão ver só o Apocalipse. Os otimistas vão ver o Cristo despertando na humanidade inteira. Olha que bênção! Pode contar mais uma historinha rapidinho aqui? Vocês me dão mais 5 minutos? Diz que existe uma cidade, eu desconfio que é Piuí. Vou colocar a cidade lá do Oriente, vou ficar do outro lado. E na entrada dessa cidade morava um sábio. E o sábio ficava ali na varanda da casa dele, observando, estudando, meditando, fazendo o que um sábio deve fazer. E 2 pessoas novas chegaram na cidade naquele dia. E o primeiro deles chegou para o sábio e perguntou assim: olha, como é essa cidade? O sábio, sabiamente, devolveu a pergunta: olha, eu vou lhe dizer como é essa cidade, mas primeiro me diga como é a sua cidade, de onde você vem. E esse homem então diz ao sábio: a minha cidade é um horror. As pessoas lá são más, lá prevalece o ódio, as pessoas são preguiçosas, a cidade é suja, a cidade... E aí ele pinta aquela cidade com as cores mais fortes e negativas possíveis. A cidade dele era péssima. Aí o sábio então olha aquele transeunte com doçura, com serenidade, e diz: olha, então eu lhe digo que essa cidade aqui é igual à sua. Aí o homem falou: poxa, igual a minha. Ele deu meia volta e foi embora. Ele não queria uma cidade igual a dele, ele queria uma cidade melhor. Aí chegou o segundo homem e pergunta ao sábio a mesma coisa: como é essa cidade? E o sábio novamente devolve: primeiro você me diz como é a sua. Ah, bom homem, a minha cidade é ótima. As pessoas são bondosas, fraternas, trabalhadoras, a cidade é organizada, a cidade é limpa, a minha cidade é excelente. Como é então essa cidade aqui? E o sábio então responde para ele: ah, meu amigo, eu lhe digo que essa cidade aqui é igual à sua. O que o sábio está querendo nos dizer com isso? Ele se referia à mesma cidade onde ele morava. Mas para um homem ele disse que a cidade era péssima, e para outro homem ele disse que a cidade é ótima. Será que o sábio enganou alguém? Não, é perfeito do ser humano. É porque as coisas se carregam com a gente. Não adianta você querer. É porque nós captamos, nós observamos, nós reconhecemos aquilo que carregamos conosco. Então, na verdade, você vê no ambiente exterior o seu ambiente interior. Você vê naquela cidade, naquelas pessoas, o que você traz dentro de você. E o sábio estava querendo ensinar isso. Aonde nós formos, nós vamos encontrar aquilo que nós somos capazes de compreender, o nosso reflexo. Como que é, Pibi? Bom, chegamos ao fim. Muitíssimo obrigado a vocês. É o que eu desejo para vocês hoje, nessa noite, é calma, né? Acalme. Nós temos uma vida belíssima pela frente. O lago é lindo.
O seu barco é o seu instrumento. E Jesus, o seu guia, o seu timoneiro. Seja feliz, se dê esse direito. Viva em paz. Ame. Seja uma pessoa melhor. Muito bom.